20h20 em ponto. Nosso Minutos de Afetividade começa agora. E hoje falando sobre um tema que vocês sempre me pedem por aqui, que é um tema que sempre faz muito sucesso quando eu faço algum post ou algum story, que é sobre comunicação. E principalmente como se comunicar com pessoas difíceis. Então, se vocês têm interesse, querem saber um pouco mais sobre como se comunicar com aquelas pessoas que são difíceis, que tiram a gente do sério, tiram a nossa paciência, fiquem comigo até o final, que eu vou dar várias dicas de como fazer isso sem perder o prumo, sem sair do sério, sem se perder aí no desequilíbrio emocional. Fiquem comigo até o final, compartilhem aí com o pessoal, né? Porque eu acho que isso é assunto de utilidade pública, né? Como se comunicar de forma assertiva, eficiente, mas ao mesmo tempo gentil. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Enviem o aviãozinho aí para todo mundo, para os amigos, para os colegas, para os parentes. Traz todo mundo aqui para a live comigo. Virada existencial tá entrando aqui. Gente, enquanto vocês vão entrando, o Instagram vai avisando a gente que a gente tá ao vivo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui para vocês conseguirem me ver melhor. Tema, Keila, obrigada. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Como se comunicar com pessoas difíceis. Tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Não é mesmo? Gente, eu sempre apanho do Instagram para conseguir fixar o comentário. Pronto. Já está aqui fixado o comentário, então quem for entrando aí na live já vai saber sobre o que a gente está falando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vídeo bom? Som bom? Porque esse tema é um tema de utilidade pública. Eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar de alguma forma em alguma situação da vida. E quando eu falo de situações de pessoas difíceis, não estou falando só daquela pessoa complicada do trabalho de vocês, tá? Eu estou falando nos relacionamentos, que às vezes é super difícil. Eu estou falando de algum familiar, que às vezes é muito complicado de se comunicar. Eu tô falando de comunicação de uma maneira geral, tá? Até mesmo quando a gente vai, sei lá, em algum comércio, fazer alguma compra e tem uma pessoa, né, que não é tão simples assim da gente se comunicar. Então, a ideia é que vocês aprendam algumas ferramentas que vocês já podem aplicar hoje. Quando saírem dessa live, vocês já podem aplicar, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. Para quem não me conhece, né, sejam todos bem-vindos. Me chamo Bruna, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em ansiedade, trabalho com comunicação não verbal, comunicação não violenta também há algum tempo. O pessoal está perguntando cadê a pessoa do Virada Existencial. Cazu, o Virada Existencial ele entra para nos apoiar, então ele não vai aparecer hoje, é só comigo mesmo, mas até foi bom fazer essa pergunta, porque as próximas 2 semanas vão ser com collab, tá? Então, além da Virada Existencial, que vai estar aqui nos apoiando, a gente vai ter convidados sobre temas que vocês sempre me pedem. Então, semana que vem vai estar sensacional, eu ainda não vou dar spoiler, tá? Vou deixar para dar spoiler só no fim da live, que sempre no fim da live eu deixo para vocês o tema da próxima semana, né? Então, quem já é aqui frequente, residente do Minuto de Afetividade, sabe que toda segunda-feira, 20h20, a gente tem esse encontro marcado para falar sobre coisas que afetam a nossa vida, né? Que afetam tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? Coisas que a gente vive no nosso dia a dia e que são relevantes da gente poder estar refletindo, poder estar aprendendo, poder estar se desenvolvendo para ter uma vida mais valiosa e relações mais saudáveis. Então, toda segunda-feira, 20h20, espero vocês aqui. E essa semana a gente vai falar sobre comunicação. E eu sempre gosto de começar falando sobre comunicação, sobre os avanços que a gente teve, né? Eu sei que tem pessoas aqui
mais jovens, outras que já são mais maduras. E a forma de se comunicar mudou muito, por exemplo, da época dos meus avós e da época da minha irmã, por exemplo, que é mais nova que eu, da época dos filhos das minhas amigas, que são mais jovens. Então, a comunicação ela vem mudando muito, né? Se a gente for pegar a nossa comunicação hoje, né, 2022, e a gente pegar, vamos lá, 20 anos atrás, 2002, qual é a maior mudança que vocês percebem de hoje, 2022, e lá atrás, 20 anos atrás, 2002? O que vocês acham que mais mudou na nossa forma de comunicar? De onde eu sou? Na verdade, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul, estou aqui agora nesse momento, né, pelo meu look de frio polar, né, dá para perceber, mas eu moro no Rio de Janeiro. E aí, gente? O que mais mudou? Qual foi a principal mudança aí da comunicação de 2002 para 2022? Poxa, ninguém vai arriscar aí um palpite? Quem é que ainda usa telefone de casa, por exemplo, para se comunicar? Aquele discado, sabe? Que antigamente tinha uma bolinha que tu fazia assim, e aí ligava para casa de outra pessoa. Era mais ou menos assim, né? 2002, eu tô tentando fazer uma retrospectiva, mas 2002 a internet não era assim. A gente não tinha smartphones, né? A gente não fazia tudo pela tela do nosso celular. A gente não tinha WhatsApp, Instagram, né? Redes sociais não eram assim tão utilizadas. Então, talvez esse tenha sido a principal mudança. E eu lembro que durante o tempo que eu trabalhei em RH, eu trabalhei em empresas que tinham, desde empresas que não tinham quase nada de sistema, assim, e de formas de comunicar, né? Quando eu comecei a trabalhar em RH, ainda era tudo manual, currículo manual, enfim. E depois eu trabalhei numa multinacional em que tinha tudo de ponta, assim, as melhores formas de se comunicar, de fazer a avaliação das pessoas. E inacreditável que as duas empresas, mesmo tendo todo o arsenal de comunicação, não tinha uma boa comunicação. Isso era um problema, né, dentro das empresas. A comunicação sempre era vista em pesquisa de clima, pesquisa 360, enfim, sempre aparecia problemas de comunicação. E aí a gente chega a uma conclusão que o nosso problema mesmo, na verdade, não são as redes sociais, ou a tecnologia, ou a internet, mas sim quem está por trás disso, né? Somos nós, as pessoas que têm dificuldade de comunicar. E isso cada vez mais é presente. Tanto que a gente percebe, e eu tenho certeza que vocês percebem também, não sou só eu que percebo, eu percebo isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Mas eu tenho certeza que vocês vão perceber também, tanto nos comportamentos de vocês, quanto das pessoas que convivem com vocês. Porque a gente tem a tendência de fugir das situações que nos causam desconforto, tá? Então, por exemplo, pensem em alguma situação em que vocês ficaram muito incomodados, muito irritados, com a raiva, assim, uma situação talvez de injustiça ou algo que vocês viveram que deixaram vocês muito incomodados, com alguém próximo, tá? Com alguém que é importante para vocês. Como vocês resolveram essa situação? Quando essa pessoa falou algo que incomodou ou foi injusto com vocês? Vocês ficaram quietos, engoliram a situação para evitar maiores conflitos, brigas, discussões. Vocês reagiram se defendendo e talvez atacando a outra pessoa, e aí começou uma discussão e ficou uma situação mais desagradável ainda do que estava antes? Ou vocês conseguiram pegar um distanciamento da situação, respirar fundo, esperar a emoção baixar e aí sim sentaram e conversaram de forma assertiva? Se vocês fizeram o número 3, parabéns, tá? Vocês já estão num nível top, tá? Um nível top de desenvolvimento de comunicação e não só de comunicação. Que agora vocês vão entender que não basta só a gente ter essas ferramentas de comunicação que eu vou passar para vocês, tá?
para que a gente possa aplicar essas ferramentas e ter uma comunicação realmente eficaz, a gente precisa ter algo que vem antes da palavra, que é o controle emocional, né? Ou regulação emocional, ou inteligência emocional, a gente pode dizer assim, né? Que é a nossa capacidade de sentir as emoções. Lembrando que quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito sobre isso, né? As emoções, elas vêm, a gente querendo ou não, tá? Elas não perguntam, Bruna, tu quer sentir raiva agora? Não, ela vem, a raiva vem. E a raiva tem uma função na nossa vida, ela é importante. Por mais que a gente tenha vergonha, às vezes, de dizer que sente raiva, que na verdade a gente não tem vergonha de sentir a raiva, a gente tem vergonha dos comportamentos que a gente tem quando a gente está com raiva. São coisas diferentes, tá? Quem me acompanha há mais tempo já sabe dessa diferença. Mas, enfim, então, quando a gente está com uma emoção mais, né, ativa, a nossa tendência é ser mais instintivo. Então, é a gente reagir à situação. Algumas pessoas têm um perfil mais passivo. O que isso significa? Que evitam entrar em conflito, em discussão e que preferem engolir as coisas, né? E aí vão engolindo. Aí vai acontecendo situações que deixa chateada, vai acontecendo situações de desrespeito, que a pessoa se sente desrespeitada, né? Se sente rejeitada, não querida, enfim, e vai engolindo. Até que chega um momento que às vezes acontece uma coisa bem pequenininha, muito menor do que já aconteceu em outras situações. E a pessoa tem uma reação enorme. Assim, tá, mas espera aí, uma coisa tão pequenininha, tu teve uma reação tão grande. Só que vai acumulando, 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 até que chega um ponto que a pessoa não aguenta e explode, às vezes de um jeito torto, que acaba prejudicando ainda mais as relações, do que se, né, conseguisse fazer esse distanciamento, respirar e conseguir conversar. Só que nós temos uma tendência de fugir daquilo que nos causa desconforto, certo? É uma tendência nossa, de ser humano, tá? O nome disso é esquiva. Então, a gente tende a se esquivar daquelas situações que vão nos causar algum desconforto. O que a gente faz? A gente evita entrar em contato com isso. Quem nunca se fez de doido e fez de conta que nada aconteceu? Teve uma discussão ali com alguém importante, com a mãe, com o filho, com o namorado, com o marido, enfim. E no dia seguinte fez de conta que nada tinha acontecido, né? Deu um gelo aqui, deu um gelo ali, e aí no outro dia, como se nada tivesse acontecido, a vida seguiu e nunca mais tocaram no assunto. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, levanta a mão aí. Duvido alguém levantar a mão, porque isso a gente é, assim, ó, expert em fazer isso. Expert em fazer isso, né? Finge que nada aconteceu, vida que segue. Melhor nem tocar de novo no assunto, porque tocar de novo no assunto vai, né, incomodar e talvez a gente comece a... E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre alguns assuntos, né, sobre alguns temas, exatamente com medo de como vai ser a sua reação diante de um estímulo que pode aí acionar algumas emoções, como, por exemplo, a raiva, né? Então, o medo maior é muito mais de como vai ser a reação diante daquela situação do que necessariamente a situação em si. Lembrando que, para quem já sabe, né, das minhas aulas de ansiedade, a nossa mente sempre vai nos levar para o pior cenário possível, para aquele mais catastrófico possível, tá? Então, geralmente, quando a gente imagina uma situação, e isso é incrível, gente, porque isso começa a acontecer quando a gente deita para dormir. Olha que interessante, a hora que é para a gente desligar, apagar, descansar, a nossa mente começa a relembrar, né, de situações que eu falei isso, que eu falei aquilo, ou então a imaginar possíveis diálogos. Ah, se essa situação acontecer de novo, o que eu vou falar? Ah, mas eu vou falar isso, e aí a pessoa vai falar aquilo, e às vezes a gente fica noites em claro, remoendo situações ou imaginando, pensando em possíveis cenários. Já aconteceu com vocês algo assim? De não conseguir dormir pensando em situações que aconteceram, que incomodou vocês, ou então criando diálogos. Se isso acontecer de novo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, mas eu tinha que falar isso. Não, mas eu não devia ter ficado quieta. Alguém alguma vez já passou por isso?
Gente, a nossa mente, ela pode ser nossa melhor amiga, como ela pode ser também a nossa inimiga número um. Quem vai fazer essas escolhas é a gente. Para tudo isso tem treinamento, tá? Em relação à comunicação, tá, gente? Então, assim, a gente tem um perfil, né, nosso de comunicação que tem a ver com o nosso jeito, que tem a ver com a nossa essência, que tem a ver com a nossa personalidade. E não quer dizer que se a gente nasceu com uma tendência de se comunicar e de se relacionar, a gente não possa desenvolver formas mais saudáveis de fazer isso, certo? Então, hoje, a gente tem três formas, basicamente, de se comunicar, que é a passiva, a agressiva e a assertiva. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil muito mais voltado para agressiva, que é algo que eu tenho trabalhado, né, desde sempre, para ser, né, um pouco mais assertiva na maioria dos momentos, em alguns momentos passiva, porque a gente também, de acordo com a situação, a gente vai se moldando. O que é importante é que a gente tome essa decisão, não as nossas emoções, certo? Então, a primeira coisa para que a gente possa ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva e, ao mesmo tempo, gentil e cuidadosa, eu preciso esperar a minha emoção baixar, se acomodar. E, gente, quando as nossas emoções elas estão muito intensas, independente da emoção, tá? Seja felicidade, seja tristeza, seja raiva, inveja, medo, surpresa, o que quer que seja, o ideal é que a gente consiga esperar ela baixar para que a gente possa pensar. Quanto mais emoção eu tiver, menos eu consigo pensar de forma inteligente numa saída, numa estratégia e numa melhor escolha, tá? Então, espera a emoção baixar, a nossa capacidade intelectual voltar e a gente conseguir, então, se comunicar de forma gentil, cuidadosa e, ao mesmo tempo, assertiva e eficaz, certo? Então, a primeira coisa, se eu tive uma discussão, ou se alguém me desrespeitou, ou se alguém foi injusto comigo, ou se alguém está muito alterado e está me machucando, a primeira coisa que eu preciso fazer é: não vou falar sobre isso agora nesse momento. Em outro momento, sentamos e conversamos. Por quê? Porque se as duas pessoas estão com a emoção lá em cima, gente, não vai dar bom isso. Não vai. Não vai, porque as pessoas vão começar a se atacar, vão começar a falar coisas que machucam, vão começar a falar coisas sem pensar. E tem uma coisa que a gente é expert em fazer, que é fingir que nada aconteceu, né? Para não voltar no assunto. Só que a gente tem memória. As pessoas têm memória, gente. A gente não esquece aquilo que os outros falaram pra gente. Ai, mas eu falei no momento que eu tava com a cabeça quente. Ok, mas falou e eu tenho memória. A gente não esquece. Então, não dá pra gente sair falando tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem se preocupar com o outro. Porque se a gente começar a agir desse jeito, a gente fica sozinho. Ninguém tem obrigação de aguentar desaforo, desrespeito, ser maltratado. Ninguém tem obrigação. E eu não tenho o direito de descontar nas pessoas as minhas frustrações, os meus problemas, enfim. Não é assim que a gente pede ajuda, né? E muitas vezes é assim que a gente age. Principalmente quando a gente quer as pessoas próximas, quando a gente está magoada com as pessoas e a gente quer que elas se aproximem, muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente faz exatamente o contrário, a gente afasta as pessoas, né? Então, primeira coisa, tô com a minha emoção muito elevada, espero baixar. Quando a minha emoção baixar, aí sim, eu vou tentar aplicar os 4 passos da comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar em comunicação não violenta? Eu falo bastante por aqui. Quem me acompanha mais tempo já sabe. E assim, gente, eu sempre digo que eu trabalho com comunicação violenta, eu já nem sei mais quanto tempo, tá? Não sei mais quanto tempo. Na minha vida pessoal, eu coloco em prática, né? Eu sempre digo que eu nunca passo para os meus pacientes, para vocês, para os meus alunos,
algo que eu não faço para mim, que eu não faço na minha vida, que eu nunca experimentei, tá? Então, primeiro eu faço comigo e aí depois eu passo para vocês. Então, a comunicação não violenta é algo que eu faço na minha vida já há um bom tempo e eu vejo no consultório. E é muito comum eu escutar das pessoas dizendo: Bruna, com essa pessoa não dá, não dá, não tem como eu falar com ela. Eu já tentei de tudo. Não dá. Então, geralmente a gente começa um pouco resistente com a ideia de sentar e conversar, porque a gente já teve muitas experiências ruins com aquela pessoa, né? Aí vem a psicóloga e diz que, não, mas espera aí, tenta mais uma vez, eu vou te ajudar. Não vai me ajudar, a pessoa pensa, né? Não vai me ajudar, eu já tentei de tudo e não consegui. E aí eu sempre digo, olha só, eu me comprometo contigo que se tu fizer exatamente o passo a passo, a gente pode treinar 10 vezes, 20 vezes, até tu te sentir seguro, mas se tu fizer o passo a passo, eu te garanto que o resultado vai ser X. E, gente, não tem como ser diferente, vocês vão entender por quê. Quando fizer sentido para vocês, como funciona a comunicação não violenta, vocês vão entender que não tem como não dar certo. É muito difícil, porque na comunicação violenta, a gente nunca está falando sobre o outro. Então a gente nunca vai acusar, a gente nunca vai apontar o dedo para a pessoa, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu é errado, porque tu é assim. Isso não existe. Esquece. E isso é uma dica que, se vocês quiserem, anotem. É dica de ouro, tá? Parece simples, mas muda tudo. Toda vez que a gente acusa alguém, né? Que a gente fala, tu fez tal coisa, tu é assim, a gente tá apontando o dedo, tá? Pensem. Ó, tô apontando o dedo para vocês. Como é que vocês se sentem quando alguém aponta o dedo para vocês e diz, você fez isso, você fez aquilo, que tá acusando vocês de alguma coisa, por mais que vocês tenham feito mesmo, tá? Como é que vocês se sentem? Quando alguém faz assim, pá, pensem nisso, tá? Toda vez que a gente acusa, que a gente diz, você fez isso, tu fez isso, e aponta o dedo, pensem que todos os soldadinhos daquela pessoa, nesse momento, estão com suas armas a postos, prontos para entrar na batalha. E a partir desse momento, esquece. Não tem mais como ter uma comunicação saudável, não tem mais como chegar num acordo, ou para chegar num acordo vai ter uma batalha totalmente desnecessária. Por quê? Porque a pessoa já entrou de modo reativo. Ela já está se defendendo e atacando. E aí o negócio não é por aí. A comunicação não violenta leva a gente por um outro caminho, muito diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu consigo? A comunicação não violenta é para qualquer pessoa? Não, gente. Não, não é para qualquer pessoa. Alguém pode estar nesse momento discordando de mim. Assim como a terapia é para qualquer pessoa? Não, não é para qualquer pessoa. Tanto a comunicação não violenta quanto a terapia é para quem tem coragem. É para quem tem coragem de olhar para si. É para quem tem coragem de olhar para os seus sentimentos, é para quem tem coragem de olhar para os seus defeitos, é para quem tem coragem de querer mudar. Então, não é para qualquer pessoa. Aquelas pessoas que têm o costume de terceirizar a responsabilidade, que têm dificuldade de olhar para si, de olhar para as próprias responsabilidades, essa pessoa não vai se interessar e isso não vai fazer sentido para ela. Agora, quem quer ter uma vida mais saudável e sabe que para ter uma vida mais saudável depende de si, essa pessoa vai conseguir. E é para essas pessoas que eu estou falando agora, né? Se vocês estão aqui nesse momento, é porque vocês já estão um passo à frente, vocês já estão, né, lá na frente na questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, e é muito nesse caminho. Porque o Marshall, que é o autor, né, que originou essa teoria, ele diz que são 4 passos para que a gente possa ter uma comunicação não violenta, uma comunicação mais empática, mais eficaz, que a gente consiga com mais facilidade entrar num acordo, né? Aquilo que a gente quer. São 4 passos muito simples que vocês podem anotar, seja aí no bloco de notas do celular de vocês, vocês podem anotar num post-it, ou então vocês podem anotar num caderninho, que nem eu tenho meus caderninhos de insights, de ideias.
Anotem aí que vocês podem aplicar isso a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento. Vocês podem aplicar esses 4 passos que eu garanto para vocês que as relações, que a qualidade das relações de vocês vai mudar, independente de qual área da vida de vocês. Vocês vão ver que é muito simples. São 4 etapas muito simples. A primeira etapa, estão preparados, gente? Coloquem um sim aí se vocês estão preparados, porque isso é importante. Essa é a cereja do bolo do nosso Minutos de Afetividade dessa semana. Eu só vou falar os 4 passos para vocês quando vocês colocarem sim aqui nos comentários e eu estiver pronta. Bom, tá todo mundo pronto. Beleza, podemos falar. Coloquem sim aí nos comentários que eu vou ficar esperando para dar aí a cereja do bolo para vocês. Tá ótimo, gente. Buenas, vamos lá então. Vocês vão ver, é simples. Anotem, tá? Peguem uma caneta, peguem um papel, anotem, porque vocês vão usar isso daqui para frente forever, tá? Vocês vão usar por um tempo essa colinha, depois já vai entrar e vocês já vão fazer isso de forma muito natural. Que esse é o objetivo, tá? Então, o primeiro passo para que a gente tenha, e tem que ser os 4 pontos, tá? Primeiro passo para a gente ter uma comunicação mais eficaz, mais assertiva é a observação e a gente fazer a descrição da situação sem julgamento, tá? Então a gente vai descrever a situação. Sabe, fulano, aquele dia que aconteceu isso, 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 isso? Entendeu? Sem colocar o nosso parecer na situação, o nosso julgamento. Simplesmente descrever a situação como ela foi. Ok? Então, o primeiro passo é a gente se libertar do nosso julgamento e descrever a situação. Sem colocar o nosso lado da história, mas sim tentar, né, ser neutra, descrever exatamente o que aconteceu. Primeiro passo, ok? Passo 2. Sentimentos. Como eu me senti nessa situação. Fulano, sabe aquele dia que a gente estava conversando com os nossos amigos e aí eu falei sobre um determinado assunto e tu me chamou a atenção na frente das pessoas? Então, eu me senti desconfortável, me senti exposta, me senti até de certa forma desrespeitada. Vocês estão entendendo? Eu me senti. Tô acusando ela. Não tô dizendo tu foi grosseira, tu foi mal educada, tu não me tratou bem, tu me expôs na frente das pessoas. Não, não. Eu tô falando de mim. Então, o segundo é, eu vou falar do meu sentimento, como eu me senti diante daquela situação. Então, eu me senti exposta, me senti desrespeitada. E aí, vocês vão falar de como vocês se sentiram diante daquela situação. Ok? Então, passo 1 é observação, descrição, né? Descrever a situação de forma neutra e sem julgamento. Passo 2, falar sobre como se sentiu na situação. 3, necessidade. Qual é a minha necessidade diante daquela situação? Então, eu posso falar, eu gosto de ser incluída nos assuntos da próxima vez, né? Que isso acontecer, já entra o ponto 4, que é o pedido. Eu peço que tu me chame num lugar reservado, né? E possa me dizer o que tu não gostou, que a gente possa combinar, mas na frente das pessoas eu fico me sentindo desconfortável, eu não gostaria que isso acontecesse de novo. Então a gente precisa falar para a pessoa qual é a nossa necessidade e fazer um pedido para que fique claro como eu quero ser tratada. E aí alguns de vocês devem estar pensando, mas Bruna, isso é óbvio. É óbvio que ninguém gosta de ser exposto assim. É óbvio que ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente das pessoas. Gente, o óbvio precisa ser dito, é óbvio para quem? Nem sempre é óbvio. E se a gente fica nessa lógica, que essa é uma lógica bem egoísta, tá?
lembrando, semana passada a gente falou sobre egoísmo e narcisismo. Essa é uma ótica bem egoísta, de achar que as pessoas têm que adivinhar o que eu quero ou o que eu sinto. Isso é bem egoísta, tá? Ninguém tem obrigação de adivinhar o que eu quero, de adivinhar o que eu sinto. Eu preciso informar para as pessoas como eu me sinto, o que que eu quero, como eu quero. As pessoas precisam saber, elas têm direito, assim como a gente também tem direito de saber. E aí é que está o maior problema da comunicação, né? Porque as pessoas subentendem as coisas. Ah, mas eu deixei claro através de gestos. Ah, mas pela minha cara já dava para ver que eu não gostei. Faz isso quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto, a gente conversa, né? A gente fala, olha, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. Então, não dá pra gente continuar tendo comportamentos infantis em relações que a gente quer que sejam maduras. Vocês entendem? Então, a gente tem que ter um comportamento coerente. E é por isso que eu digo que a CNV, que a comunicação não violenta, não é para qualquer pessoa. Assim como terapia não é para qualquer pessoa. Relações saudáveis não é para qualquer pessoa, porque precisa ter coragem, coragem e humildade. Teve uma live que eu fiz com o Will, da Vex, que a gente falou exatamente sobre isso. Coragem e humildade. A gente só consegue crescer, se desenvolver se a gente tem coragem para olhar para aquilo que não é legal na gente. E se a gente tem humildade para reconhecer aquilo que não é legal na gente, porque pessoas queridas da minha vida, vocês todos que estão aqui comigo, todos vocês têm sombras. Eu também. Eu me incluo nessas pessoas. Todos nós temos sombras. E quando eu falo em sombras, o que que é? São questões a serem trabalhadas. São defeitos. São características que a gente precisa melhorar. Todos nós estamos em evolução. Não tem nenhum alecrim dourado aqui, né? Que já veio a esse mundo pronto, que é só a paz e amor e que não tem nenhuma sombra. Não, todo mundo tem, gente. E a gente tem que ter coragem e humildade para conseguir olhar para isso e dizer, pô, Bruna, vamos dar uma melhoradinha nisso aqui que não tá legal, não, né? Isso aqui tá ruim o negócio, vamos melhorar. E dá. A gente só consegue passar para o próximo passo se a gente olha para a gente, se a gente entende, se a gente aceita e se a gente procura evoluir, né? Então, para que a gente possa ter relações saudáveis, a gente também precisa entender que a gente também não é saudável o tempo inteiro, né? A gente também precisa ter a nossa responsabilidade nos eventos que acontecem, nas discussões que acontecem, nas brigas que acontecem. A gente sempre está ali. Ainda que a decisão, às vezes, né, de um rompimento de relação ou de alguma situação complicada não seja iniciativa nossa, a gente também tá. Tem implicações nossas ali também. Uma relação não se faz de uma parte só, certo? Então, quando a gente pensa em comunicação assertiva, empática, esses 4 passos, eles fazem total diferença. Total diferença. E vocês podem começar já a praticar hoje. E é prática, tá, gente? No início a gente fica meio assim, aí na segunda vez a gente já vê que dá mais certo, aí na terceira vez a gente já é reforçado, porque deu muito certo. E quando a gente vê as coisas vão funcionando. Só que para eu conseguir fazer esses 4 passos, eu tenho que ter já um conhecimento prévio de mim mesma. Eu tenho que entender, por exemplo, como a raiva funciona na Bruna. Porque se eu não sei quando a raiva está chegando, eu vou explodir, porque esse é o meu temperamento. Eu sei que o meu temperamento sempre vai tender para uma coisa mais agressiva, uma coisa mais de frente, de energia, porque eu sou assim. A minha personalidade é uma personalidade mais ativa. E eu sei que para eu entrar nesse caminho, porque é o meu jeito. Assim como tem pessoas que eu conheço que é muito fácil ficar lá na passividade, engolindo, 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 engolindo. Então a gente precisa entender como é o nosso funcionamento. Como que a raiva começa a funcionar em mim? Quando que ela começa a acontecer? Esses dias eu percebi claramente. Eu fui na farmácia, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu fui na farmácia no Rio, eu precisava comprar uma medicação que quem me receitou foi o médico aqui do Rio Grande do Sul. E eu precisava comprar no Rio de Janeiro, que é onde eu moro.
E eu chegando na farmácia, na segunda farmácia, terceira farmácia, sei lá, eles dizem, não, a gente não vende, a gente só aceita o do Rio de Janeiro, né? O negócio dos médicos lá do Rio de Janeiro, receita do Rio de Janeiro. Se não é do Rio de Janeiro, a gente não aceita. Gente, começou a vir assim, sabe? Eu comecei a sentir que eu comecei a ficar vermelha, comecei a ficar irritada. E aí eu falei pra ele assim, tá, mas vocês sabem que vocês precisam aceitar, né? Com a telemedicina, vocês têm que aceitar, senão não faz o menor sentido. E aí eu vi que ali eu já estava começando a ficar muito irritada. Aí na mesma hora, né, eu me dei conta que eu estava vermelha, que eu já estava com a mão suando, o coração a milhão, a raiva já estava ali. E eu respirei fundo e pensei, tá, ok, eu vou em outra farmácia, se não der em outra farmácia, aí eu vou consultar com outro médico, eu vou resolver de outra forma, porque eu tô vendo que não vai adiantar. Não ia adiantar nada eu brigar, né? Os funcionários não tem o que fazer. Então, a gente precisa entender quando a raiva tá chegando. Quando eu dei essa resposta, que eu vi que eu fui um pouco mais firme, assim, eu já me dei conta. Opa, a Bruna irritadinha chegou, então vamos dar uma acalmada no coração, né? Não vou conseguir resolver a situação, porque qual era a minha situação? Minha situação é, preciso comprar uma medicação com uma receita do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro. As farmácias não querem aceitar. Há de ter alguma farmácia que aceite. Se não tiver, eu vou ter que achar uma forma de resolver isso. Bater boca com o farmacêutico ou com o atendente da farmácia vai resolver minha situação? Não. Só vai elevar ainda mais a minha raiva, me deixar ainda mais estressado. Eu não vou mudar a situação. Então, é nessa hora que a nossa mente sábia precisa entrar em jogo. A minha raiva baixou? Minha raiva baixou acho que uns 20 minutos depois. Eu saí da loja espraguejando, furiosa, mas eu tinha plena consciência do que estava acontecendo. Não tive nenhum comportamento, não briguei com ninguém na rua, não. Porque eu entendi. Eu estou com raiva, eu vou me acalmar. Quando eu me acalmar, eu vou pensar e vou achar uma solução. Isso entra antes dos 4 passos. Vocês estão entendendo? Que se eu não conseguir identificar que eu tô com raiva, que o meu comportamento possivelmente não vai ser legal quando eu tiver com raiva e eu não conseguir segurar a onda, vai adiantar eu ter esses 4 passos aqui decorado? Nada. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, controle emocional. Sem isso, gente, não dá pra gente aplicar os 4 passos, certo? Uma vez que eu entenda como eu tô me sentindo, por que que isso tá me irritando tanto, por que que essa pessoa me incomoda tanto, por que que é tão difícil falar com ela. Geralmente as pessoas difíceis, e a gente às vezes pode ser pessoas difíceis, tá? A gente também pode ser. Lembrem, não tem alecrins dourados aqui não, viu? Então a gente pode ser essa pessoa difícil. Por que que essas pessoas difíceis de falar, essas pessoas que a gente mais evita ter contato, por que que elas são as pessoas que mais nos tiram do sério, assim? O que vocês acham? Por que que essas pessoas tiram a gente do sério? Porque elas sabem aonde estão as nossas inseguranças e aí elas vão lá, bem certinho. Pensa se não é mais ou menos assim. Pensa se essas pessoas difíceis não pegam exatamente aonde dói. Dói. E aí, talvez já tenha acontecido com vocês, né? De vocês contarem alguma dor para alguém e depois essa pessoa usar essa dor contra vocês. Já aconteceu? De vocês contarem uma situação difícil ou algo que deixa vocês vulneráveis e depois, na hora da raiva, essa pessoa usar isso que vocês confiaram a ela contra vocês para machucar. É mais ou menos assim que funciona. Aí hoje eu fiz uma enquete perguntando o que que é difícil, né? O que que são pessoas difíceis? E aí foi legal de ver assim que muitos disseram que são pessoas instáveis emocionalmente, são pessoas dona da verdade, dona da razão, que são pessoas que falam o que querem, mas que não gostam de escutar o que o outro tem para falar.
E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Eu adoro essas enquetes, assim, porque antes de olhar para o outro, isso a gente precisa aprender na vida. Antes de olhar para o outro, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa, né? Quantas vezes eu fui dona da verdade? Quantas vezes eu falei o que eu queria e não quis escutar o que o outro tinha para falar? Quantas vezes eu falei as coisas de forma torta e para machucar porque eu estava machucada? Quantas vezes vocês já fizeram isso também? E eu acho que é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Muito mais. Sabe por quê? Porque a gente, quando é sobre a gente tem o que fazer. A gente pode fazer muita coisa. Agora, quando é sobre o outro, a gente não tem controle nenhum do comportamento do outro. Nada. Ainda que a comunicação não violenta, ela funciona, e ela funciona muito, tá, gente? Por prática e por ver isso no meu dia a dia. De nada adianta se a outra pessoa for, por exemplo, um perfil que a gente estava falando semana passada, né? Se a pessoa for egocêntrica ou narcisista. Por que, gente, que não funciona? Por exemplo, com narcisistas ou com egocêntricos. Porque a gente está falando de uma comunicação empática. Empática. E se eu não conecto com o outro, se o outro não existe para mim, se eu estou muito focado só em mim, eu não vou conseguir me abrir. Eu não vou conseguir fazer com que isso funcione. Então, às vezes, a gente tem que também entender com quem a gente está se comunicando, com quem a gente está falando. E eu sempre digo que na nossa vida pessoal, a gente pode escolher as pessoas que a gente vai se relacionar e o ambiente que a gente vai criar. Gente, o ambiente que a gente cria, tá? O nosso ambiente, que são as pessoas que a gente mais convive, são aquelas pessoas que vão também dar o tom da nossa vida. E a gente pode escolher. Se a gente convive com pessoas, né, que são pessimistas, que reclamam demais, que fazem fofoca demais, a gente automaticamente vai estar sendo influenciado por isso durante boa parte do nosso dia. Sair disso vai ser um pouco complexo. Assim como se a gente convive com pessoas, né, que têm metas, que gostam de falar de sonhos, de trabalhos, de projetos, né, que são pessoas mais gratas, que são pessoas mais otimistas, isso vai nos afetar também. E a gente pode escolher. Então, as pessoas da nossa vida pessoal, a gente pode escolher quem se relacionar. Mas nem sempre na nossa vida profissional a gente consegue. E às vezes tem uns ser humaninhos, né? Que olha, não é tão simples assim. E a gente tem que achar esse meio termo aí. Eu acho que se a gente consegue aplicar de forma prática os 4 passos aí da CNV, a gente tem já um bônus aí para conseguir se comunicar melhor e, né, ter uma comunicação mais eficaz com aquele resultado que a gente quer. Focar em resultado, né? Sair do ego. Então, a gente precisa ter as 2 palavrinhas mágicas, né? Para quem é a CNV, para quem é a terapia, para quem é o autoconhecimento, que é para quem tem coragem, para quem tem humildade. Então, quem tem coragem e humildade, com certeza vai utilizar e vai fazer muita diferença. Mas é aquilo, a gente precisa olhar para as nossas sombras, né? A gente não pode fugir disso. Gente, vamos fazer um resumo aqui antes de fechar a live. A gente já está a 40 minutos. A ideia é sempre a gente fazer meia hora, 40 minutos, para não ficar muito pesado para vocês, né? Então, quem vai ser a pessoa aí que vai colocar os 4 passos da CNV para nos ajudar aí no resumão, que vocês já vão começar a aplicar a partir de hoje, a partir de agora, nas próximas situações aí que vocês tiverem, vocês já vão colocar em prática. Quem coloca aí os 4 passos para me ajudar? Enquanto isso, eu vou tentar recapitular aqui, trazer as. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podem ir escrevendo aí, que agora eu vou dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Que eu não consegui ir acompanhando o que vocês foram me escrevendo. Ai.
A Mari. Ah, querida, ela é craque em CNV, em comunicação não violenta. Porque narcisistas não têm empatia com as suas vítimas, exatamente. Vamos lá. Sou casada com uma pessoa otimista, mas porém até eu despertar, ele não conseguiu me transformar. Então, Denise, essa é uma porta, sabe, gente? É questão do autoconhecimento, é uma porta que só abre por dentro. E às vezes, cada um tem seu tempo, né? Eu sempre digo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória, tem a sua estrada. E às vezes a gente lamenta, por que que eu não conheci, por exemplo, eu sempre, por que que eu não conheci o Mindfulness antes? O Mindfulness fez tão bem para mim, transformou a minha vida. Porque eu conheci no tempo que foi para ser e tá tudo bem. Então, às vezes a gente tem o nosso tempo, né? E a gente precisa também aceitar que cada um tem uma trajetória, um tempo, e que bom que agora está aqui, que bom que agora está aberta a isso, e às vezes demora mesmo, né? Às vezes a gente começa a despertar mais cedo, às vezes a gente desperta um pouco mais tarde, mas o que importa é que a gente, em algum momento, se abre para esse universo, né? Se abre para esse mundo do autoconhecimento, de entender quem a gente é e de ter relações mais saudáveis. E aí é isso que importa. Juliana, obrigada! Arrasou. Observação, sentimentos, necessidade e pedido. É isso aí, gente. A partir de hoje, vocês já têm a colinha de vocês. E é isso. Comecem já a praticar, que eu tenho certeza que as relações de vocês vão ter, assim, ó, um salto de qualidade extremamente significativo. Por favor, depois que vocês começarem a colocar em prática, venham aqui, me contem, porque é muito legal ver, é muito bacana acompanhar esse salto de transformação quando a gente consegue colocar em prática e a gente consegue perceber assim, nossa, realmente é possível fazer diferente, é possível se comunicar melhor, é possível ter relações melhores, porque eu sempre digo que a comunicação não violenta não é só para que a gente possa se comunicar melhor e ter os resultados desejados, né? Aquilo que a gente deseja de uma forma menos desgastante. Mas é principalmente para ter relações mais saudáveis, relações mais humanas, relações mais empáticas, né? Ninguém gosta de viver num ambiente de briga, de grito, de acusações. Ninguém gosta de ser acusado. Por mais que eu faça alguém se atrasar, por exemplo, eu não gosto que a pessoa diga, né? Eu já tô me culpando, eu já tô me sentindo mal, né? E aí vem alguém e fala, então ninguém gosta de ser acusado. E a comunicação não violenta, ela te convida exatamente para o oposto. A gente não acusa o outro, a gente fala de como a gente se sente, é sobre a gente, né? E aí se o outro consegue ter um olhar empático, que a maioria das pessoas consegue, né? A maioria, a grande maioria mesmo, a gente consegue ter acesso àquilo que a gente deseja de uma forma muito mais tranquila, muito mais amorosa, muito mais gentil, não só com o outro, mas com a gente também, né? De não se colocar sempre em embate, de não se colocar sempre em discussões desgastantes. Então, tentem colocar em prática, depois me contem tudo. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ó, tem gente aqui que eu sei que já aplicou comunicação não violenta e que eu morro de orgulho. Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Vocês têm dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Deixem aí na caixinha que eu vou trazer duas coisas para vocês hoje, tá? Duas novidades. Uma delas é, gente, virada existencial. Eu sei que a maioria de vocês que está aqui, que eu estou vendo os nomezinhos subir aqui, já sabe o que é, já conhece, mas tem muita gente que ainda não sabe, que possivelmente está vendo os posts, essa movimentação, virada existencial, o que está acontecendo. E eu digo para vocês, gente, a virada existencial teve a primeira edição no início do ano, né, alguns meses atrás, e foi um sucesso. Por quê? Porque é um evento 100% gratuito, sem vendas, sem enganação, sem promessa, mas que tem uma galera maravilhosa fazendo workshops, meditações, treinamentos, palestras, vivências, estão compartilhando conhecimento de forma totalmente gratuita, porque é um movimento de transformação em que tem uma galera que está muito engajada com transmitir conhecimento, com dividir isso, com a transformação do nosso mundo, né? Eu sempre digo que a gente pode transformar o nosso mundo, transformar o mundo
trabalhoso, mas a gente pode ir transformando pequenos mundos, né? Que automaticamente a gente acaba também transformando o mundo. E a Vex, ela veio um pouco para isso, assim, ela uniu pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Então, tem gente que trabalha com espiritualidade, saúde mental, questões mais voltadas para a carreira, para a profissão. E durante 8 dias tem uma programação intensiva com muitos profissionais. Todos os profissionais são gente assim, ó, super de alta performance, gente muito comprometida com o trabalho, né, com as pessoas, e que vocês podem acessar todas essas palestras de forma totalmente gratuita. Vocês só precisam se inscrever no meurecall.com. Se vocês quiserem, o link está na minha bio, tá? Então vocês vão clicar ali na minha bio e já vão entrar no meu recall, que é na minha comunidade. Eu tenho uma comunidade lá que se chama Minha Amiga Ansiedade, em que, por exemplo, todas essas lives que eu faço, elas não ficam aqui no Instagram, tá? Elas vão lá para o meu recall. Então vocês vão ter 24 horas para assistir, por exemplo, essa live que eu fiz hoje sobre comunicação não violenta e depois ela sai do ar. Mas se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo, é só entrar na minha comunidade, lá no meu recall, que clicando no link da bio, vocês já caem direto lá. Também, essa rede social, ela é totalmente gratuita e lá vocês têm acesso a tudo que vocês quiserem, tá? Então tem reiki, tem meditação, tem mindfulness, tem eu que falo sobre ansiedade, tem tudo que vocês possam imaginar para o desenvolvimento de vocês de forma totalmente gratuita, tá? Então, a VEX, a segunda edição vai acontecer do dia 3 ao dia 10 de julho e a programação já já vai sair para que vocês possam se organizar. Eu sei que em 8 dias, com essa programação intensa, nem todo mundo consegue estar o tempo todo, né? A gente trabalha, a gente tem as nossas coisas, enfim. Mas vocês podem organizar com aqueles temas que interessam para vocês. Que foi mais ou menos o que eu fiz na VEX passada. Eu fui uma das palestrantes, mas tinha várias palestras que eu queria assistir também. Então eu fui organizando. Ah, nesse horário eu consigo assistir essa palestra. E aí depois eu fui vendo se algumas ficavam gravadas, enfim, para que a gente também possa ter acesso a esse conteúdo sem, né, perder os nossos compromissos da vida diária. Então, a VEX está vindo aí. Vai ser um evento transformador. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou membro fundadora também da VEX e vou estar palestrando sobre o quê? Sobre o quê? Ansiedade, né? Então, não percam, que logo, logo também eu vou divulgar o dia da minha palestra e vocês se organizam. Mas entrem lá depois, quando sair a programação, eu vou avisar vocês, obviamente, em primeira mão, que a programação já está disponível para que vocês possam ir lá e ver aqueles temas que vocês têm interesse, certo? Então, o VEX está chegando. E a outra coisa que eu sempre gosto é de dar o spoiler do próximo Minutos de Afetividade, que vai ser na próxima segunda, tá? Que eu posso dizer para vocês que a gente vai falar sobre uma ferramenta para conhecer a essência, a nossa essência de autoconhecimento. Então, assim, Bruno, não sei por onde começar meu autoconhecimento, enfim. Essa é uma ferramenta que vai dar uma visibilidade bem legal de como vocês funcionam, tá? Então, fiquem ligados que segunda que vem eu vou ter um convidado incrível que vai fazer uma collab aqui comigo. Então, semana que vem eu não estarei sozinha aqui, né? Eu e o perfil da Vex me apoiando. A gente vai ter mais um convidado que vai falar sobre essa ferramenta que é sensacional. Será que eu dou mais um spoiler de qual ferramenta? Vocês querem spoiler de qual ferramenta que a gente vai falar? Se ninguém colocar sim nos comentários, eu não vou dar o spoiler da próxima. E aí, gente? Vou guardar segredo, então. Vou guardar segredo pra semana que vem. Tá, Janine, tu salvou aí os curiosos de plantão. Mara, obrigada. Camila, agora sim. Gente, Eneagrama. Só o que eu posso dizer. Deu. Esse é o spoiler da semana que vem. Então, não percam. Vai estar mara. Galera, eu vou lá com esse frio. Vou curtir um pouco mais a minha família, porque amanhã já tô voltando pro Rio de Janeiro. Então, era isso.
Deixei minha família um pouquinho ali para vir aqui conversar com vocês, o nosso Minuto de Afetividade. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do tema. Se tiverem dúvidas, como sempre, depois me mandem direct que a gente segue falando por lá. Senão a gente se vê segunda que vem no nosso Minuto de Afetividade com esse spoiler que eu dei hoje, tá? E com um convidado maravilhoso. Certo? Gente, um beijo e fiquem com Deus. Até mais.